Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões diárias a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Hoje vamos trazer um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é Sempre Adiante. E antes vamos a um pequeno trecho do Evangelho. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2,19. Sempre adiante, diz Emmanuel. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer a sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. Então, estamos neste mundo para adquirir experiência de acordo com as condições que a vida nos proporciona, sem tornarmos-nos escravos de nós mesmos, trabalhando em excesso, nos prejudicando, quem sabe até abreviando a nossa existência. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que sabem aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Então, tanto o dinheiro, tanto a riqueza, quanto as necessidades materiais nos proporcionam aprendizado. Cabendo a nós extrair então destas situações o aprendizado necessário para a nossa vida. Mas diz que, infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Então, às vezes, passamos a vida toda sem nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, vivendo, quem sabe, dissolutamente, como diz lá a parábola do filho pródigo. Mas quando chega o momento da desencarnação, daí começamos a nos preocupar. Em verdade, temos que nos preocupar com o nosso desenvolvimento moral e espiritual o tempo todo o período de cada existência, para bem aproveitarmos a nossa encarnação. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É bem assim, né? Se a pessoa possui muitas posses, é rica, e de repente vai à falência e passa numa situação de pobreza e de necessidades, não raras vezes passa a ser uma pessoa entregue à lamentação e à mendicância. Por vezes, aquele que está acostumado à pobreza, se de uma hora para outra a riqueza lhe é posta às mãos, não raro faz mau uso da riqueza, se tornando por vezes insensato e até mesmo escravizando aqueles outros que estão em situação inferior nas tarefas de que a eles atribui, né? E esse então é tão errado quanto aquele que tinha dinheiro, porque conheceu, no caso, a necessidade e mesmo conhecendo, acaba agindo mal, né? É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma
Então, se a gente migrar de uma situação a outra, precisamos nos adaptar com serenidade, com resignação, com aceitação. E, é claro, nos dedicando a agir bem naquela nova situação ou procurando sair dela de uma forma digna. Para isso que estamos aqui, né? Encontrar soluções para as nossas vidas. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Ou seja, todas as possibilidades são possibilidades de evoluir. Né? Porque aquele que já conhece determinada situação, por exemplo, conhece o Evangelho de Jesus, o Evangelho já chegou até ele, ele conhece, né? E mesmo conhecendo, age errado, contrário àquele conhecimento, àquela sabedoria já adquirida do Evangelho de Jesus, o amor ao próximo, por exemplo, né? E age mal com tirania, escravizando os outros, né? Subjugando os outros à sua vontade, esse talvez melhor fosse não ter conhecido o Evangelho e a sua justiça. Porque uma vez conhecendo a justiça, age injustamente. Então, mais errado ainda é do que aquele que desconhece. Que possamos, portanto, então, meus irmãos, com base no Evangelho de Jesus, agir bem em nossas vidas, em todas as situações que a nossa vida se apresente. Se viemos a este mundo, digamos, com mais posses, que possamos usar bem essas posses para a nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa família. E se formos empreendedores, empregadores, né, também para o bem-estar daqueles que trabalham conosco, pagando salários dignos e tratando as pessoas dignamente. E se por outro lado viemos com menos posse, que estivermos subordinados a alguém para realizarmos alguma tarefa, para dela tirar o nosso sustento, que também façamos da melhor forma possível, com dignidade, sendo dignos do nosso trabalho. Então cabe a todos nós trabalhar para o nosso melhoramento. Nosso melhoramento no mundo em que vivemos, as nossas condições de vida, o nosso crescimento educacional, da nossa inteligência, do nosso saber, a prática da moral, dos ensinamentos do Evangelho, das boas ações, como pessoas de bem, justas, amorosas, caridosas, que respeitam ao próximo e que se submetem, então, à vontade divina das leis de Deus, das leis do amor, lei da fraternidade, da paz e da harmonia. E assim vamos conquistando o direito de viver neste mundo e nele evoluir, com saúde, com fé, com esperança e de dias melhores, que eles sempre virão, pois todos nós estamos condicionados ou regidos pela lei de progresso, que diz que o mundo progride sempre, porque o progresso é uma lei da natureza, inclusive o nosso progresso moral e a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. Que possamos então perceber a luz do Evangelho de Jesus em nós e possamos aceitar a sua bênção e o seu amor em nossos corações e irradiar para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e ilumine hoje e sempre, e que possamos perceber a sua luz como seus filhos amados, irmãos de todos os demais seres humanos, a quem temos o compromisso de conviver e crescer juntos, pois esse é os propósitos do Pai. E que a vontade de Deus se cumpra, hoje e sempre, aqui na Terra, como em todo o universo. Que assim seja.